Essa fazendeira de 18 anos seduzia todos os rapazes do vilarejo, até que o destino lhe cobrou um preço alto e impiedoso. Vocês lembram de um tempo onde a vida corria lenta, guiada apenas pelo ritmo imutável do sol e da chuva? Em Vilarejo do Cedro, cravado entre vales de terra vermelha e campos de trigo que se estendiam até onde a vista alcançava, os dias eram longos e cheios do cheiro adocicado de feno recém-cortado. Era ali que Elara vivia, uma jovem que, mesmo coberta de poeira fina e com as mãos calejadas pelo trabalho braçal, irradiava uma beleza que parecia ofensiva de tão intensa. Antes de mergulharmos nos detalhes da história que mudaram a vida dela para sempre e chocaram essa comunidade simples, se essa narrativa já fisgou a atenção de vocês, deixem aquele like para sabermos que estamos no caminho certo, comentem de qual cidade estão acompanhando esse relato dramático e, claro, se inscrevam no canal para não perderem as reviravoltas que certamente virão. Elara não era apenas bonita. Ela era dolorosamente consciente do poder que carregava. Os cabelos dela, grossos e da cor de cobre polido, desciam em ondas rebeldes sobre ombros fortes de quem manejava o arado desde a infância. Ela tinha olhos grandes, de um verde profundo que parecia capturar a cor do campo após a chuva. Quando ela passava pela rua principal, o silêncio caía sobre a ferraria do senhor Tobias. O barulho do martelo cessava e até mesmo as galinhas pareciam interromper o ciscar. Ela vestia saias de algodão simples e blusas claras, mas a maneira como se movia, com a confiança de quem conhece a admiração que provoca, transformava o tecido gasto em vestes de realeza. Aos 18 anos, ela já havia quebrado o coração de mais jovens promissores do que qualquer outra mulher em toda a história documentada do Cedro. Ela não tinha favoritos. Essa era a sua regra não dita e também a sua crueldade. Elara distribuía sorrisos fugazes e olhares profundos sem jamais prometer algo concreto, mantendo todos os seus pretendentes em uma corda bamba emocional onde a esperança e o desespero se revezavam a cada nascer do sol. A fazenda dos seus pais, modesta, tornara-se o centro de um frenesi de atenção não solicitada. Os rapazes traziam presentes absurdos e inúteis. Ovos de galinhas que julgavam ser mais raras, peças de madeira entalhada que mal podiam pagar, ou buquês de flores silvestres que murchavam antes do almoço. Mateus, filho do moleiro, era o mais sério deles. Um rapaz de boa índole, mãos limpas e futuro garantido, ele a amava com uma devoção quase religiosa. Ele chegava à sua porta ao amanhecer, com os lábios secos pela timidez, trazendo as melhores maçãs do pomar do pai. Ele tentava falar sobre o futuro, sobre cercas e gado, mas Elara ria dele, um riso leve que soava como sinos ao vento, mas que esmagava a esperança dele a cada vez. Ela o via como previsível, e o previsível não a interessava. Já Tiago, o filho do capataz da plantação de milho, era viril e impetuoso. Ele achava que a seduziria pela força da persistência. Ele usava camisas apertadas que evidenciavam os braços fortes e tentava beijos roubados atrás do celeiro. Ela o repelia com a mesma facilidade que afastava as moscas, deixando-o humilhado, cheio de raiva reprimida e com o ego ferido. A rivalidade entre Mateus e Tiago havia chegado a tal ponto que na última feira eles quase se atracaram em frente à igreja, e o pastor teve que intervir para evitar uma briga sangrenta. O pai de Elara, senhor Josias, via a situação com um desgosto profundo e crescente. Josias era um homem justo, de poucas palavras, mas sabia que a beleza da filha era uma espada de dois gumes. Enquanto a tornava especial, também a marcava como um alvo de ressentimento e inveja. Ele observava a confusão que ela causava na vida dos rapazes e temia que a balança de karma viesse cobrar o preço, e que esse preço fosse pago por eles, não por ela. Elara, você precisa escolher um, ele implorava, a voz rouca de cansaço, sentado na varanda, observando o sol tingir os campos de...
Um laranja dourado. Você está brincando com o pão de cada um. Os rapazes estão distraídos, o trabalho está parando e a comunidade está falando mal de você, filha. Ela sempre respondia com a mesma indiferença altiva, enquanto penteava os cabelos longos. Pai, se eles são tolos o suficiente para esquecerem o trabalho por causa de um sorriso, a culpa não é minha. Eles precisam aprender a ser homens e não meninos chorões. A mãe dela, Dona Helena, suspirava da cozinha, o cheiro de pão fresco misturando-se à tensão da casa. Ela sabia que a filha, apesar da força física, era ingênua sobre a maldade que a inveja alheia poderia gerar. A grande prova do poder de Elara e o ápice da tensão na comunidade era a festa anual da colheita, que se aproximava rapidamente. A dança de abertura seria o palco onde ela decidiria publicamente, ou fingiria decidir, quem teria a honra de acompanhá-la. O cedro, geralmente tranquilo, estava vibrando com uma ansiedade febril. O cheiro de fermento e de carne sendo curada pairava no ar, misturado ao calor seco do final do verão. Em cada canto, nos poços, nos campos, os sussurros eram unânimes. Quem Elara escolheria? Os rapazes treinavam a melhor roupa, o melhor corte de cabelo. Economizavam o pouco dinheiro para comprar um presente mais decente ou para beber o vinho mais forte e ganhar coragem. Todos sabiam que a dança não era apenas um evento social. Era um duelo silencioso pela atenção de Elara. Quem a levasse para a primeira valsa ganharia o direito de se gabar, pelo menos até a próxima manhã. Nesse clima de fervura emocional e rivalidade descontrolada, surgiu um elemento novo e perturbador: Pedro. Pedro não era do Cedro. Ele veio de uma cidade grande do sul, contratado para ajudar na administração da nova cooperativa agrícola, trazendo consigo cadernos de anotações e uma maneira eficiente, mas fria, de gerenciar as finanças. Ele era mais velho do que os outros pretendentes, talvez 24 anos. Vestia roupas finas que não cheiravam a terra e tinha um olhar calmo que perturbava Elara profundamente. Ele não a cortejava como os outros faziam, não trazia presentes nem a seguia. Ele apenas a observava de longe, com uma curiosidade quase clínica, como se ela fosse um fenômeno natural a ser estudado e não uma mulher a ser conquistada. Essa indiferença era um veneno para o ego de Elara. Ela estava acostumada a ser o centro de cada universo masculino que cruzava o seu caminho. E o desinteresse de Pedro era um desafio inaceitável à sua autoridade no vilarejo. Ele passava por ela na rua, cumprimentando-a com uma formalidade polida, e seguia o seu caminho focado em seus papéis e cálculos. Enquanto os outros rapazes literalmente se jogavam no chão para pegar um lenço que ela derrubava de propósito, Pedro simplesmente dava a volta. O desprezo aparente dele era o único obstáculo real que ela havia encontrado. Ela precisava quebrá-lo, não por amor, nem por desejo, mas por orgulho. Na semana anterior à festa, Elara pôs seu plano em prática, usando a mesma estratégia de sedução que jamais falhara. Ela foi ao armazém principal, sabendo que todos os rapazes estariam por perto. Enquanto Mateus se oferecia para carregar um saco pesado de milho para sua casa, e Tiago a encarava com uma intensidade predatória, Elara ignorou a todos e se dirigiu a Pedro, que estava sentado em um caixote lendo um jornal da capital na sombra da varanda. A voz dela era melíflua, doce como o mel recém-colhido e mais alta do que o necessário, garantindo que todos ouvissem a sua interação. Senhor Pedro, vejo que o jornal da cidade não tem nada de interessante hoje. É uma pena, pois o sol está tão agradável que seria um crime ler sobre tragédias distantes. Pedro abaixou o jornal, lentamente, o que para Elara já era uma vitória. O olhar dele, sereno e sem pressa, encontrou o dela. Ele não demonstrou emoção alguma, nem fascínio, nem irritação. Ele apenas a encarou por um segundo longo demais que fez o coração de Elara bater um pouco mais rápido pela primeira vez em meses. Estou lendo sobre as pragas que vêm do norte, Elara. É bom estar preparado, mesmo que a distância pareça segura.
Ele respondeu. A voz dele era grave e carregada de uma autoridade discreta. A resposta dele não era um flerte, mas um aviso, uma alusão à fragilidade da vida no campo, totalmente desinteressado em seu charme. Ele a tratava como um adulto, não como uma deusa. Elara sentiu um calafrio na espinha, um sentimento inédito de desorientação. Mas aquele aviso, em vez de assustá-la, apenas reacendeu o fogo do desafio no peito dela. Ela sabia que a festa da colheita não seria apenas um baile de encerramento do ciclo agrícola. Seria a sua guerra pessoal, o seu confronto final contra a indiferença. E Pedro seria a sua primeira grande conquista. Ou, como a advertência dele parecia sugerir, a sua ruína. Ela estava determinada a fazê-lo se ajoelhar. Nos dias que se seguiram, a tensão no cedro se tornou insuportável. Mateus e Tiago sentiam a ameaça do forasteiro e tentavam se exibir ainda mais, competindo para ver quem faria o trabalho mais pesado ou quem beberia mais na taberna, apenas para provar seu valor. Elara, por sua vez, passou a frequentar os arredores da cooperativa, vestindo o seu melhor vestido de algodão branco, a cor da inocência que ela há muito não possuía. Ela sorria para Pedro, tocava o braço dele quando falava, inclinava-se para mostrar o pescoço suavemente bronzeado. Ele aceitava a atenção com a mesma cortesia imperturbável com que aceitava um copo d'água em um dia quente, e a rejeição implícita enlouquecia Elara. Na véspera da festa, Josias tentou um último apelo à filha, sentado na cama dela enquanto ela trançava os cabelos meticulosamente. Elara, essa noite você vai humilhar todos aqueles meninos. Por que você faz isso? Ela parou de trançar, a fita vermelha em suas mãos. Eu não os humilho, pai. Eles se humilham por mim, e eu farei Pedro me pedir para dançar. Ele acha que é melhor do que eu. Eu mostrarei a ele quem tem o poder aqui. Josias balançou a cabeça, um peso no olhar. Ele conhecia aquela sede de controle e sabia que o vilarejo, já cansado das manipulações dela, esperava o deslize. O cedro, como a própria natureza, podia ser acolhedor, mas era implacável com quem desrespeitava as regras implícitas. A noite da festa da colheita chegou envolta no calor denso do final de setembro. Milhares de estrelas pontilhavam o céu escuro, e o salão da igreja, decorado com galhos de trigo e abóboras alaranjadas, cheirava a cera de vela e suor. A música começou animada, com violinos e acordeões a todo vapor, mas a pista de dança permanecia estranhamente vazia. Todos estavam à espera de Elara. Quando ela finalmente entrou, de braços dados com o pai, um vestido novo de seda azul marinho, a cor de um céu de tempestade, todos os olhares se voltaram para ela. Mateus estava impecável em seu paletó escuro, com as bochechas coradas. Tiago estava parado junto à parede, bebendo, os músculos tensos, pronto para a disputa. E Pedro? Ele estava sentado em uma mesa no canto, falando calmamente com o pastor, ignorando a entrada dela. Elara soltou o braço do pai e sorriu, um sorriso calculista, avaliando o campo de batalha. A música parou por um instante, e o silêncio se instalou. Os primeiros acordes da valsa de abertura soaram, lentos e solenes. Este era o momento. Mateus começou a andar em sua direção, os olhos fixos nela com a esperança desesperada de um náufrago. Tiago se moveu na mesma hora, mais rápido, determinado a interceptar. Mas Elara não olhou para nenhum deles. Ela passou por Mateus, que parou, o rosto pálido de rejeição. Ela ignorou Tiago, que grunhiu de raiva. Ela andou lentamente, diretamente para a mesa de Pedro, atravessando a distância como uma rainha em seu domínio. Ela parou diante dele, a luz das velas realçando o brilho em seus olhos. O pastor olhava para o chão, desconfortável. "Senhor Pedro", ela disse, a voz sedutora e um pouco desafiadora. A valsa começou. "O senhor me concede a honra?" Pedro dobrou o jornal que ainda estava em suas mãos e o colocou sobre a mesa. Ele se levantou, a altura dele superando a dela,
e ele a encarou, o olhar frio, sem o mínimo sinal de conquista. A comunidade inteira parou de respirar. O momento era de vitória para Elara, a prova final de seu domínio. Mas a resposta dele veio seca, cortante e totalmente inesperada, mudando o rumo daquela noite e de toda a vida de Elara para sempre. Eu agradeço a honra, Elara, ele disse, a voz baixa, mas potente o suficiente para cortar o zumbido tenso do salão. Mas eu não danço por esporte, e eu não sou um prêmio. A música, a suave valsa, tornou-se de repente um ruído de fundo distante e irrelevante. O rosto de Elara, habitualmente um mapa de confiança imperturbável, congelou-se em uma máscara de incredulidade. Era como se ela tivesse estendido a mão para pegar uma borboleta e, em vez disso, tivesse encontrado um pedaço de gelo. Ela piscou uma vez, depois duas, tentando decifrar o tom dele. Não havia escárnio, nem timidez, apenas uma recusa calma e definitiva que invalidava todo o seu propósito. Você lembra de um tempo em que a humilhação pública era a moeda mais cara que se podia pagar? Naquela noite, Elara sentiu-se como um comerciante falido. Ela tentou sorrir, um gesto forçado que não alcançou seus olhos. O senhor me superestima, Pedro. É apenas uma dança. O senhor teme a música. Eu temo a falsidade, Elara. Ele respondeu, e a verdade contida naquela frase atingiu-a como um chicote silencioso. Eu vejo o jogo que você joga com estes rapazes. Eu não o condeno, mas eu não farei parte dele. O mundo oferece coisas mais sólidas do que a conquista vazia. Ele não esperou por uma réplica. Ajeitou o colarinho e sentou-se novamente, pegando seu jornal como se o assunto estivesse encerrado. O pastor continuou a ler, ignorando o silêncio atordoado que dominava o salão. Elara se viu no centro de todos os olhares, mas, pela primeira vez, não eram olhares de adoração, mas de curiosidade mórbida e, pior, de alívio por parte de Mateus e Tiago, que mal podiam conter um sorriso seco. A rejeição pública era uma novidade nauseante. A raiva subiu-lhe pela garganta, não aquela raiva explosiva de criança mimada, mas uma fúria fria, calculista. Ela se virou, não correndo, mas andando com uma dignidade forjada, atravessando a multidão que agora parecia ousar encará-la. Ela saiu do salão, ignorando os chamados preocupados de sua mãe, e caminhou para o frio da noite. O que havia acontecido com ela? Em toda sua vida, nenhum homem havia negado o que ela oferecia. A beleza era a chave mestra que abria todas as portas, e Pedro havia jogado a fechadura fora. Ele era o único homem naquela aldeia que parecia habitar uma realidade diferente, onde a beleza era uma mera conveniência e não uma lei universal. Essa recusa não era um não, era um desafio, e Elara era incapaz de ignorar um desafio. A obsessão começou a se instalar, sutilmente no início, como a névoa que sobe do rio ao amanhecer. Não era mais uma questão de atração ou de vaidade. Era uma questão de princípio. Ela precisava entender por que ele era imune. Ela precisava quebrar a muralha que ele havia erguido. Nos dias que se seguiram à festa, Elara mudou sua rotina. Ela não procurava mais os encontros casuais na taverna ou as cavalgadas em grupo. Ela começou a observar Pedro. Ele morava em uma pequena casa modesta nos fundos da igreja. O que a surpreendeu foi a rotina dele. Ele acordava antes do sol, não para rezar publicamente, mas para trabalhar no pequeno jardim de legumes que ele mantinha para as famílias mais pobres. Ele passava as manhãs lendo e escrevendo, e as tardes quase invariavelmente ajudando alguém. Reparava cercas quebradas para a viúva Joana. Levava suprimentos para o velho Tomás, que estava acamado. Media disputas de terra com uma calma surpreendente. Elara o observava de longe, escondida entre os pinheiros que margeavam o limite de sua propriedade. Ela esperava ver o momento de fraqueza, o olhar de cobiça, a hipocrisia, mas ele agia com uma consistência quase monástica.
Uma semana depois do baile, ela decidiu forçar um encontro. Ela precisava de farinha, o que era uma desculpa frágil, já que a casa estava cheia. Ela pegou a mula e foi ao armazém na hora que sabia que ele estaria comprando ração para as galinhas da igreja. O ar cheirava a grãos e mofo. Ele estava no balcão, contando moedas pequenas com o armazeneiro. "Bom dia, Pedro", ela disse, a voz suave, a intenção de sedução voltando com força total. Ela usava um vestido simples, mas que realçava a linha de seu pescoço, e seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas douradas sobre os ombros. Ele se virou, sem surpresa, o que já a desarmou um pouco. "Bom dia, Elara", ele respondeu, com a mesma polidez que usaria para saudar o açougueiro. "Eu mal o vejo desde a festa. O senhor sumiu, concentrado nos seus afazeres, imagino." Ele sorriu, mas o sorriso era de bondade, não de flerte. "A vida tem afazeres que nos chamam, Elara. Nem tudo é festa e valsa." Ela se aproximou, apoiando-se no balcão, minimizando a distância entre eles. O cheiro de sabão puro e terra fresca dele era um contraste interessante com os perfumes que ela costumava encontrar nos outros rapazes. "Eu gostaria de conversar com o senhor sobre o que aconteceu", ela sussurrou, abaixando a voz para que o armazeneiro não ouvisse. "O senhor me fez sentir envergonhada." "Não foi minha intenção lhe causar vergonha", ele respondeu, mantendo a voz no tom normal de conversa, forçando-a a falar mais alto ou a recuar. "Minha intenção foi apenas ser honesto. Você deve estar acostumada a que os homens mintam para você, dizendo o que você quer ouvir para estarem em sua presença." "Eu não minto, Elara." A honestidade dele era brutal. Ela sentiu o rosto esquentar. "E o que o senhor acha de mim, então?" Ele pegou o saco de ração e o apoiou no ombro, observando-a diretamente. "Eu acho que você é uma mulher de grande potencial, que escolheu gastar sua energia em coisas triviais. Você é inteligente, mas escolhe ser superficial. Você é forte, mas usa essa força para manipular. Isso é um desperdício, Elara. É o que eu penso." Ele acenou com a cabeça e saiu, deixando-a sozinha no meio da farinha e do mofo, com as palavras dele ecoando. Desperdício. A rejeição na dança havia sido um desafio. O confronto no armazém era um diagnóstico cruel. Ele não a via como inimiga, nem como objeto de desejo, mas como um projeto fracassado. Elara não voltou para casa. Ela seguiu Pedro, mantendo uma distância segura. Ele foi para a casa de Mateus. Elara ficou tensa, esperando que ele o confrontasse por causa dela, mas não. Mateus havia quebrado a perna em um acidente com o trator alguns dias antes. Pedro estava lá para ajudar a alimentar os animais e para ler um livro para ele, pois Mateus não conseguia se sentar direito. Ela viu Mateus, o rapaz que tinha chorado por ela, rir genuinamente enquanto Pedro lia passagens sobre resiliência e a importância da paciência. Não havia sermão, apenas companheirismo. Naquele momento, Elara percebeu o abismo entre o que ela oferecia e o que Pedro representava. Os outros homens buscavam nela a satisfação do ego e do corpo. Pedro buscava neles a satisfação da alma, o propósito. E o problema era que, se ele era certo, ela estava completamente errada, e essa possibilidade a aterrorizava. A caçada se inverteu, mas Elara ainda não percebia. Ela continuou a armar encontros. Um dia, ela forjou um problema em uma cerca que fazia fronteira com as terras da igreja. Ela estava parada na cerca, fingindo tentar levantar um poste pesado, suja de terra e com um ar de desamparo. Era uma cena cuidadosamente ensaiada para atrair a cavalheirismo dele. E ele veio, é claro. "Parece que você está com problemas", ele disse, observando-a sem entusiasmo. "Sim, eu não consigo levantar isso sozinha. Meu pai está ocupado na plantação. Eu pensei que talvez o senhor pudesse..." "Claro!" ele interrompeu. Ele tirou o chapéu, colocou-o em um tronco e agarrou o poste com uma facilidade impressionante, fixando-o no buraco. Ele trabalhou rápido, sem falar, consertando a cerca em menos de 5 minutos.
Enquanto ele terminava de martelar a estaca final, Elara se aproximou, o cheiro de suor saudável e terra invadindo-lhe os sentidos. Obrigada, o senhor é muito forte. A força é útil quando usada corretamente, ele disse, limpando as mãos. Eu tentei usar a minha força para seduzi-lo, ela confessou, com uma franqueza que a surpreendeu. O jogo da dissimulação estava esgotado. Ele a olhou. Pela primeira vez, havia um lampejo de algo mais profundo em seu olhar. Reconhecimento. Eu sei, ele disse. E eu me pergunto, Elara, por que você precisa tanto da validação dos homens? Por que o poder sobre eles é tão importante? Ela recuou um passo. Porque eles me dão o que eu quero, e eu não estou acostumada a que me neguem. O Senhor é o único que ousa. E se eu lhe disser que eu a neguei, não para puni-la, mas para me proteger, você acha que eu sou feito de pedra? Eu a vejo, Elara. Sua beleza é inegável, mas eu já conheci a tentação e o preço dela. Eu não sou um santo. Eu sou um homem que já cometeu erros horríveis e que escolheu um caminho mais difícil para tentar compensá-los. A revelação foi como um trovão. Ele, o pastor, o homem intocável, tinha um passado. Isso humanizou-o, tirou-o do pedestal e o colocou no mesmo chão de barro que ela. Erros? Ela perguntou. O que o senhor fez? Ele hesitou. O sol do meio-dia iluminava a tristeza momentânea em seus olhos. Eu amei errado, Elara. Eu confiei no que era superficial, no que brilhava, e isso custou a vida de um amigo muito querido. Eu aprendi que o que é verdadeiramente bonito não está na superfície. Por isso, quando a vi dançar, quando a vi usar seu poder, eu senti um calafrio, não de desejo, mas de advertência. Eu não queria mais ser um peão em um jogo que eu sei que destrói corações. Ele pegou seu chapéu e ajeitou-o. Se você quiser conversar sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os seus sonhos reais, eu a ouvirei com prazer, como ouço qualquer vizinho. Mas se for para continuar o jogo de sedução, então eu prefiro manter a distância, pelo bem de nós dois. Ele começou a andar, mas ela o chamou. Pedro! Ele parou, olhando por cima do ombro. Eu não estou mais jogando, ela disse, e a voz desta vez era estranhamente sincera, sem o verniz da ironia. Eu não sei como falar sobre sonhos reais. Então você aprenderá, ele disse, e continuou seu caminho, deixando-a na cerca. Elara ficou ali, a mão sobre o poste que ele havia fixado. Pela primeira vez, ela não estava pensando em Mateus, nem em Tiago, nem na vitória sobre a aldeia. Estava pensando em um amigo morto e em um homem que havia trocado o prazer pela responsabilidade. Naquela semana, a natureza de sua caçada mudou radicalmente. Ela parou de se vestir para ele, parou de armar encontros. Ela começou a buscá-lo na biblioteca da igreja, não mais para flertar, mas para ler os mesmos livros que ele. Ela se sentava em uma cadeira no canto, observando-o. Ele notou a mudança, mas não a comentou. Ele apenas a observava de volta, com um olhar de cautelosa esperança. Elara lia sobre a vida nas grandes cidades, sobre filosofia, sobre a história do vilarejo. Ela descobriu que o mundo era vasto e que sua pequena fazenda e seu poder sobre os rapazes eram insignificantes no grande esquema das coisas. O mundo de Pedro, que ela pensava ser restrito, era, na verdade, muito maior que o dela. Um dia, ela o viu ajudar uma mulher que estava chorando, a esposa de um dos lavradores mais pobres. O lavrador havia perdido as sementes da safra por causa de uma chuva inesperada. Pedro não deu um sermão sobre paciência. Ele simplesmente tirou as poucas moedas de seu bolso e disse à mulher que ele plantaria as sementes dela com as próprias mãos no dia seguinte. A ternura e a pragmática bondade dele a atingiram de uma forma que o desejo físico jamais conseguiria. O poder de Pedro não vinha de sua altura ou de sua posição, mas de sua capacidade de agir. Elara se levantou e foi embora.
não porque estava envergonhada, mas porque sentia uma estranha e nova dor, inveja. Inveja da pureza e do propósito dele. Ela era linda, rica e temida, mas ele era o único que era verdadeiramente livre. Dias depois, Elara se encontrou com ele no caminho de terra batida que levava ao rio. Ele vinha do poço com 2 baldes cheios de água. Ela não sorriu com malícia, ela apenas parou. Pedro, ela disse, eu pensei muito no que o Senhor me disse, sobre o desperdício. Ele colocou os baldes no chão, cruzando os braços. E o que você concluiu, Elara? Eu concluí que o Senhor não está tentando me salvar. O Senhor está tentando me mostrar o quanto eu sou inútil fora do meu papel de sedutora. Ele balançou a cabeça, negando. Não, Elara, eu não acho você inútil. Eu acho você distraída. Você é como uma lâmpada que usa sua luz para queimar as próprias asas. Você tem uma família, uma fazenda, uma comunidade que precisa de pessoas fortes. Você consegue imaginar o que a sua força, o seu charme, fariam se fossem usados para unir, em vez de dividir? Ele não estava pregando. Ele estava desafiando a uma mudança de identidade. Eu não sei como parar de ser quem eu sou, ela sussurrou, e essa foi a confissão mais honesta que ela já havia feito a qualquer homem. Ninguém para, Elara, ele disse, pegando os baldes novamente. Apenas se transforma. E se for essa a sua decisão, a mudança começa com a dignidade. Dignidade em suas escolhas, em suas palavras, em seus afetos. Ele caminhou na direção da igreja, deixando-a para trás. Mas desta vez, a distância não era de rejeição. Era de espaço para a reflexão. Elara voltou para a fazenda, mas levou consigo as palavras de Pedro. Aquele verão se tornou uma época de estranha introspecção. Ela começou a ajudar sua mãe com a contabilidade. Aprendeu sobre o manejo do gado. Ela ainda era a fazendeira linda, mas agora, quando os rapazes a olhavam, ela não sustentava o olhar de desafio. Ela sustentava o olhar de trabalho. Mateus e Tiago, confusos com a mudança abrupta, tentaram abordá-la. Mateus tentou uma declaração de amor dramática. Tiago, uma proposta indecente. Ela os dispensou com uma nova calma. Eu não estou disponível para jogos, Mateus. Nem para você, Tiago. Eu tenho trabalho. Aos poucos, a lenda da sedutora começou a se dissolver. A beleza ainda estava lá, mas o veneno tinha desaparecido, substituído por uma seriedade silenciosa. Os rapazes não sabiam como reagir. Eles podiam lidar com o jogo da sedução e da conquista, mas não com o trabalho honesto e a integridade. Eles começaram a se afastar, sentindo que o prêmio havia sido trocado por algo tedioso e adulto. Elara estava se isolando, mas não estava sozinha. Ela estava aprendendo a gostar da própria companhia e da satisfação do trabalho bem feito. No entanto, sua mente ainda estava fixada em Pedro. Ela sabia que o único caminho para se aproximar dele não era mais pelo corpo, mas pela ação. Um dia, a comunidade se reuniu em desespero. O açude principal, que irrigava as plantações mais importantes da aldeia, havia rachado, e o reparo exigia meses de trabalho e recursos que a pequena comunidade não tinha. O prefeito, um homem mais dado a promessas do que a ações, fez um discurso pessimista. O pânico pairava sobre as famílias. Foi quando Elara se levantou. Ela ainda era a mulher mais jovem ali, mas seu novo silêncio lhe havia dado uma autoridade que a beleza não oferecia. Nós não temos meses, ela disse, sua voz firme e clara. Nós temos dias, antes que o açude ceda completamente. Não precisamos de meses de planejamento. Precisamos de um dia inteiro de trabalho duro, de todos nós. Ela olhou diretamente para Pedro, que estava sentado perto da porta, observando. Eu tenho recursos na minha fazenda, madeira e força de trabalho. Eu os ofereço. Quem vem comigo? A comunidade a olhou chocada. Não era a sedutora falando, mas a líder. Pedro sorriu pela primeira vez, um sorriso que alcançou seus olhos, um sorriso de aprovação e admiração. Ele não disse nada, mas sua aprovação valia mais que o grito de 100 rapazes.
Ele simplesmente se levantou e caminhou até ela. Eu venho com você, Elara, ele disse, a voz cheia de convicção. E eu sei que esta comunidade a seguirá, pois eles veem a mudança e uma boa liderança é mais poderosa que qualquer beleza. Aquele dia, Elara e Pedro lideraram o vilarejo, não como amantes, mas como parceiros de trabalho. O sol era escaldante, o esforço era brutal. Elara, que nunca havia levantado nada mais pesado que um jarro, trabalhou lado a lado com os homens, suja, exausta, mas com uma determinação feroz. Ela não pedia que fizessem, ela fazia. No final do dia, o reparo emergencial estava concluído. A lama escorria por seus braços, seu corpo doía, mas pela primeira vez a satisfação que ela sentia era completa, porque era fruto do esforço, não da manipulação. Quando a comunidade se dispersou, exausta e vitoriosa, Elara e Pedro ficaram sozinhos perto do açude, observando a água fluir controlada. O cheiro de terra molhada e suor pairava no ar. Obrigada, Pedro, ela disse simplesmente. Você não me deve nada, Elara. Você se deve a si mesma, ele respondeu. Ele a olhou e, desta vez, o olhar não tinha advertência, nem diagnóstico, nem desdém. Tinha respeito. Ele estendeu a mão e ela a apertou, um aperto forte e honesto. E naquele toque, a atração proibida que ela sentia por ele, aquela que havia se disfarçado de jogo de poder, começou a se transformar em algo profundo e real. Algo que poderia realmente mudar tudo para eles. Mas isso, por si só, criaria um novo e perigoso conflito. Um conflito interno que ela ainda não estava pronta para enfrentar. O caminho da dignidade era solitário. E o preço dessa transformação seria muito maior do que ela imaginava. Ela havia parado de ser a sedutora, mas a tentação agora viria de dentro. E em breve, um novo olhar, um olhar de inveja e ciúmes, começaria a se fixar nela, vindo de uma direção totalmente inesperada. O fazendeiro fez. Essa fazendeira de 18 anos seduzia todos os rapazes da vilarejo até isso acontecer com ela, e deixou todos em lágrimas. E foi nesse momento de quietude, após a exaustão da batalha contra a enchente, que a transformação de Elara deixou de ser interna e começou a exigir um preço externo. Você lembra de um tempo em que as relações eram definidas pela terra, pelo esforço e pela honestidade brutal do campo? Essa história é sobre esse tempo e sobre como Elara, a fazendeira que havia usado a beleza como arma, descobriu que a dignidade era sua verdadeira força, mas também seu maior fardo. Se você está mergulhado nesta história, deixe seu like agora e me diga de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. O aperto de mão entre Elara e Pedro se dissolveu na brisa fria do entardecer. Não foi um adeus romântico, mas a conclusão de um pacto silencioso, selado pelo trabalho e pela confiança mútua. Elara sentiu um calor que não vinha da atração física, mas da confirmação de que ela havia sido vista, pela primeira vez em muito tempo, como uma igual. Ela não era mais a jovem perigosa, e Pedro não era mais o moralista irritadiço. Eram dois fazendeiros que haviam salvado a colheita. Os dias que se seguiram transformaram a fazenda de Elara. Pedro continuou voltando, não mais por obrigação ou por um desejo de supervisionar, mas por necessidade de cooperação. O açude precisava ser reforçado e o sistema de irrigação aprimorado. Ele vinha cedo, montado em seu cavalo baio, e passava as manhãs com ela, não no galanteio, mas na labuta. O cheiro de couro, terra fresca e capim picado tornou-se a fragrância de sua rotina. A ausência de flerte e o foco no trabalho prático criaram uma intimidade mais profunda do que qualquer sedução jamais poderia ter gerado. Eles discutiam a profundidade do sulco, a qualidade da semente, a previsão do tempo. Elara ouvia, absorvia e debatia com ele, com uma concentração que antes reservava apenas para manipular os corações alheios.
E Pedro a olhava, sem o sorriso fácil que dedicava aos outros, mas com uma seriedade que a fazia sentir-se importante. Certa tarde, enquanto consertavam uma cerca na divisa de suas propriedades, ele parou, limpou o suor da testa com as costas da mão e falou sobre o pai dela. Ele não te forçou a nada, Elara. Ele te deu a fazenda porque ele sabia que você tinha a garra, mas ele se preocupava com a forma como você estava usando essa garra. A franqueza dele atingiu um nervo sensível. Ele não estava julgando, estava compreendendo. Eu sei, ela respondeu com a voz embargada. Eu estava tão desesperada para provar meu valor que eu estraguei o que eu tinha de melhor. Eu pensei que o poder vinha de fazer os homens quererem o que eles não podiam ter. O poder vem de construir o que ninguém pode tirar de você. Ele retrucou, apontando para a cerca recém-reparada. O respeito é a coisa mais difícil de cultivar no campo, Elara. Naquela noite, enquanto o sol afundava no horizonte em tons de cobre e carmesim, Elara sentou-se na varanda, sentindo a tranquilidade pela primeira vez. Não havia mais a necessidade de decifrar o próximo passo do jogo, nem a ansiedade de manter a atenção masculina. A sua fazenda estava segura, seu corpo estava exausto de um jeito bom, e seu coração estava estranhamente em paz. Mas a paz na vida pública de uma mulher recém-transformada nunca dura muito, especialmente quando essa transformação está visível para todos. A comunidade notou. Eles notaram que os rapazes da vila haviam parado devagar perto dos limites da propriedade de Elara. Notaram que ela não usava mais os vestidos apertados e decotados, mas roupas de trabalho robustas, cobertas de poeira e terra. E, crucialmente, notaram a presença constante de Pedro. No vilarejo, a inveja começou a ferver na panela lenta do ressentimento. Não era o ressentimento masculino dos rapazes preteridos, que agora se sentiam aliviados ou constrangidos pela sua antiga submissão. Era o ressentimento feminino, aquele olhar de inveja e ciúmes vindo de uma direção totalmente inesperada, como o narrador havia previsto. Mariana era uma moça da idade de Elara, filha de um comerciante local. Sempre quieta, sempre irrepreensível, Mariana vestia as cores sóbrias e falava em sussurros. Ela era a antítese de Elara, a imagem da virtude tradicional que a vila tanto prezava. E por isso, a favorita secreta de muitas mães que desejavam que seus filhos a tomassem como esposa. E Mariana sempre nutriu uma admiração silenciosa e profunda por Pedro. No passado, Mariana desprezava Elara abertamente, condenando sua leviandade. Mas agora, a transformação de Elara era um insulto ainda maior. Elara havia jogado sujo e agora que havia parado de jogar, ela estava ganhando o prêmio mais valioso, o respeito de Pedro e talvez sua afeição. O primeiro sinal veio no domingo, na missa. Quando Elara entrou de cabeça erguida, sem a maquiagem ostensiva, ela esperou o habitual aceno de cabeça. Ela recebeu alguns, mas quando seus olhos encontraram os de Mariana, sentada ao lado da mãe na segunda fila, encontrou o gelo. Mariana a evitou ostensivamente, virando-se para cochichar algo para a mãe, que lançou a Elara um olhar de desaprovação aguçado, como uma agulha fria. Elara sentiu o antigo instinto de contra-ataque. Ela pensou em como poderia ter lançado um sorriso provocador, como poderia ter se inclinado para que todos vissem a curva de seu pescoço. Mas ela respirou fundo. Lembrou-se do cheiro de terra molhada e manteve-se firme, sentada em seu lugar. A rejeição sutil se intensificou. No mercado, quando Elara estendia a mão para pegar o pão, Mariana, que estava servindo no balcão de seu pai, hesitava em tocar em sua mão. Os cumprimentos tornaram-se secos, monossilábicos. Não eram mais os olhares de condenação moral, mas olhares de quem via um usurpador. Um dia, a tensão se materializou em palavras. Elara estava comprando sacos de fertilizante. Mariana estava empilhando caixas no canto. O pai de Mariana, um homem barrigudo chamado Elias, elogiou Elara.
Você está forte, Elara, e a fazenda está um primor. Pedro me disse que o açude está segurando bem. Elara sorriu, sentindo-se genuinamente orgulhosa. Ele é um bom instrutor. Neste momento, Mariana deixou uma caixa cair com um estrondo desnecessário, atraindo a atenção de todos. Não sei como alguns podem achar que o trabalho honesto compensa a desonra passada, disse Mariana, a voz baixa, mas carregada, enquanto limpava as mãos. Elara se virou lentamente. Ela sentiu o sangue subir, a velha fúria ardente que a fazia querer destruir. Mas mais uma vez, ela se segurou. Ela não podia se permitir cair de volta na lama da briga pública e vulgar. Ela havia prometido a si mesma dignidade. Ela caminhou até Mariana, parando a uma distância respeitosa. Mariana, a desonra está na preguiça e na falsidade, não no esforço, disse Elara, mantendo a voz calma, embora seus olhos estivessem fixos e frios. Eu errei. Estou trabalhando para consertar meus erros. Se você quer condenar, que seja pelo que eu faço hoje, não pelo que fui. Mariana não recuou, mas seus olhos estavam arregalados de surpresa. Ela esperava raiva, lágrimas, talvez uma volta ao flerte ofensivo. Ela não esperava a calma e a força controlada. As pessoas não esquecem, Elara, sussurrou Mariana com rancor. Então eles terão que aprender, respondeu Elara simplesmente, virando as costas. Ela saiu do armazém sentindo-se trêmula, mas vitoriosa. Ela não havia cedido à tentação de revidar com malícia. Ela havia respondido com verdade. O preço da dignidade era o isolamento social de uma parte da comunidade que não aceitava sua redenção. Pedro percebeu a crescente tensão, embora Elara tentasse protegê-lo dela. Ele era prático, mas não cego. Na semana seguinte, enquanto trabalhavam na irrigação de uma nova área, ele tocou no assunto. Ouvi alguns comentários na cidade sobre você e Mariana. Elara suspirou, virando uma pá de terra pesada. Eles não gostam que eu esteja mudando. Eu era mais fácil de ignorar quando era uma piada. Não é você que eles não gostam, é a verdade que você representa, disse Pedro. Você mostrou que uma mulher pode se levantar sozinha, e isso assusta quem prefere que as mulheres dependam de favores ou de regras rígidas. Ele estava defendendo-a sem sentimentalismo, com a mesma lógica fria que usava para planejar a rota de um canal. Isso significou mais para ela do que qualquer declaração apaixonada. Mas o conflito não ficou restrito aos sussurros femininos. O verdadeiro perigo, o que realmente ameaçaria a paz de Elara e o futuro de sua fazenda, ainda estava por vir. E ele tinha uma face masculina e uma ambição desmedida. Um dos antigos pretendentes, o mais vaidoso e mimado do grupo, Nicolas, o filho do prefeito, havia visto a reaproximação entre Pedro e Elara não como uma parceria de trabalho, mas como um roubo pessoal. Nicolas não podia suportar a ideia de que a única mulher que ele não conseguiu dominar, agora, estava sendo cortejada pelo único homem que ele não conseguia impressionar. Nicolas havia sumido da vida de Elara após a rejeição humilhante que ela lhe impôs meses atrás. Mas a inveja o corroía. Ele havia se retirado para a capital do estado, fingindo negócios, mas a notícia da aliança entre Elara e Pedro o trouxe de volta, ardendo em ciúmes e com um plano perigoso. Ele não viria mais como um pretendente tolo, ele voltaria como um predador. Ele usaria o poder e a influência de seu pai, o prefeito, para desmantelar a paz que Elara havia conquistado com tanto esforço. Numa manhã de sábado, enquanto Elara e Pedro estavam revendo as contas e o planejamento da próxima colheita, um cavalo alto e bem cuidado parou na frente da fazenda. Nicolas desceu da sela com um sorriso forçado e elegante, vestindo roupas finas que pareciam inadequadas para a poeira da fazenda. Ele não veio para paquerar. Ele veio para reivindicar, usando a lei e o nome de seu pai como suas novas armas. Bom dia, Elara. Pedro, ele disse, estendendo a mão de forma artificial. Vim dar a vocês uma notícia que pode afetar seus planos futuros.
Algo sobre a documentação de sua propriedade, Elara. Parece que o cartório encontrou algumas irregularidades. O ar da fazenda, até então perfumado pelo capim e pela promessa de uma boa colheita, tornou-se de repente frio e rarefeito. A ameaça não era mais sobre o coração de Elara ou sobre seu caráter, mas sobre a única coisa que lhe dava sua dignidade: a terra. A verdadeira batalha pelo direito de Elara de ser quem ela escolhera ser estava apenas começando. Sua resiliência, sua fé em seu novo caminho seria testada pela força bruta do poder e da corrupção. O preço da redenção seria o combate final. O destino de Elara dependia de sua capacidade de lutar não apenas contra a natureza, mas contra a malícia humana que se recusava a aceitar sua ascensão. Deixe seu like se você acredita que Elara deve se manter firme. Compartilhe esta história e se inscreva no canal para descobrir como ela enfrentará essa nova e cruel ameaça na próxima parte. A ameaça da terra era o desfecho terrível de como essa fazendeira de 18 anos seduzia todos os rapazes da vilarejo até isso acontecer com ela. E Pedro estava ali para garantir que o castigo fosse completo. Você lembra de um tempo em que a ambição era apenas um jogo de sedução? Elara pensava que havia mudado as regras, mas os homens que ela havia desprezado estavam voltando com as regras deles, usando o peso da lei e do dinheiro. Se você está acompanhando a jornada de Elara até aqui, deixe seu like agora mesmo. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar final dessa batalha pela dignidade. Pedro, com sua postura rígida e o cheiro enjoativo de um perfume caro que parecia fora de lugar no meio do campo, observava Elara com uma satisfação fria. Ele não estava ali para negociar corações, mas para esmagar sua nova vida. Irregularidades, Elara repetiu, a voz perigosamente calma, mas o músculo do seu maxilar tremia. Ela cruzou os braços, protegendo-se instintivamente, como se a palavra pudesse arrancar-lhe a pele. Do que exatamente você está falando, Pedro? Meu pai comprou esta terra legalmente há 20 anos. Ele soltou uma risada breve e seca, o som ecoando ofensivamente sobre o chilrear dos pássaros. É claro que ele comprou. Mas o registro não foi atualizado corretamente após a divisão da antiga fazenda do seu avô. Você herdou a propriedade, Elara, mas tecnicamente o registro de posse ainda está sob o nome da companhia que administrava os bens do seu avô, uma companhia que, curiosamente, foi adquirida pelo meu pai há 2 anos. O estômago de Elara revirou. Aquela era uma jogada de mestre, suja, mas possivelmente legal. Seu pai, um homem simples e distraído pela dor da perda da esposa, poderia facilmente ter ignorado a burocracia complexa dos títulos de terra. Era um detalhe que, no campo, ninguém se importava até que o poder decidisse intervir. Portanto, ele continuou, a voz agora sedosa, mas carregada de malícia: tecnicamente essa terra pertence ao meu pai. Ou melhor, à companhia dele. Não se preocupe, Elara. Vim aqui como um velho amigo. Ele usou a palavra amigo com escárnio. Meu pai está disposto a ser generoso. Ele oferece um preço justo pela terra, um preço que cobre o investimento que você fez nesta colheita. Você assina os papéis, pega o dinheiro e recomeça em outro lugar. O sol estava alto, mas o frio percorreu a espinha de Elara. Ela sentiu o cheiro da terra úmida debaixo de seus pés, o cheiro de suor e esforço, e soube que se assinasse aqueles papéis, não estaria apenas vendendo terra, estaria vendendo a sua alma, sua nova identidade. Estaria se provando que o caminho da honestidade e do trabalho não valia nada contra o poder. Não. A palavra saiu firme, sem hesitação. Esta terra é minha. Meu pai trabalhou e morreu aqui. Eu trabalhei aqui. Você está mentindo, Pedro. Mentindo! Ele puxou um envelope de papel timbrado. Trouxe a cópia dos documentos. Não sou eu quem está mentindo, Elara. É a lei que está falando. E a lei tem os ouvidos do juiz local, que, como você sabe, é um grande amigo do meu pai.
Ele sorriu, um sorriso que prometia dor lenta. Pense bem, ou você aceita a proposta de meu pai, ou a propriedade será legalmente reivindicada e você perderá tudo, incluindo o dinheiro. Você terá que sair daqui em uma semana. Pedro sabia que o tempo era seu maior aliado. Elara sentia-se sufocada pela injustiça. Não era apenas a perda material, era a humilhação, a sensação de que, não importa o quanto ela tentasse se redimir, o passado e o poder dos homens a manteriam presa. Vá embora da minha terra, Pedro, ela ordenou, apontando para a cerca. Diga ao seu pai que vou lutar. Se a lei dele é feita de papel podre e mentiras, eu farei minha própria lei, baseada na verdade e no suor. Pedro encolheu os ombros, sem se perturbar. Ele depositou o envelope na cerca. Minha oferta dura 24 horas, Elara. Pense na sua situação, sozinha, sem recursos, contra o homem mais poderoso do vale. Boa sorte com sua colheita. Ele se virou e caminhou em direção ao seu carro, deixando o silêncio denso e pesado cair sobre a fazenda. Elara não chorou. Não havia tempo para lágrimas. A raiva a consumia, um fogo purificador, transformando seu medo em pura determinação. Ela pegou o envelope. O papel em suas mãos parecia frio e traiçoeiro. Ela estava sozinha, exatamente como Pedro havia dito, mas ela não estava indefesa. A primeira coisa que ela fez foi correr para a casa velha. Seu pai guardava tudo em uma caixa de metal enferrujada debaixo da cama. Elara revirou os objetos, fotos antigas, recibos de fertilizantes, cartas de amor de sua mãe. Mas a escritura original, o documento que provaria, sem sombra de dúvida, a posse legal da propriedade e o processo de desmembramento do latifúndio, não estava lá. O desespero começou a subir por sua garganta, um sabor amargo e metálico, onde ele teria guardado o documento mais importante de sua vida, onde, em sua simplicidade, um homem de campo esconderia algo tão vital. Ela lembrou-se de Jonas. Jonas, o único homem que a olhava com olhos que não pediam nada em troca. O único homem que sabia o preço de uma vida construída com as próprias mãos. Elara saiu da casa, correndo pela estrada de terra em direção à oficina dele. O sol castigando sua pele e os pensamentos girando em sua cabeça. Ela não podia ir ao cartório, seria confrontada pela burocracia comprada. Não podia ir à polícia. Eles riam de quem desafiava a família de Pedro. Ela precisava de alguém que confiasse nela sem perguntas. A oficina de Jonas ficava na extremidade da vila, perto do riacho, onde ele pegava água para resfriar o ferro. O ar cheirava a fumaça de carvão e a suor honesto. Ele estava inclinado sobre uma bigorna, martelando o metal incandescente. O som rítmico do martelo, clank, clank, era a batida cardíaca da honestidade naquela vila corrompida. Jonas! Ela gritou ofegante, parando na porta. Ele parou o trabalho imediatamente, tirando a máscara de proteção. Seu rosto estava coberto de fuligem, mas seus olhos, azuis e claros, refletiam a luz da forja com preocupação. Ele viu o pânico no rosto dela. O que houve, Elara? Você está pálida. Eles querem tirar a minha fazenda, Jonas. É o pai de Pedro. Ele está usando um erro antigo na documentação. Eles estão me forçando a vender em 24 horas. Ou vou perder tudo. Jonas não fez perguntas sobre a justiça ou a legalidade. Ele viu a dor e a ameaça. O que você tem? Ela estendeu o envelope de Pedro. Ele limpou as mãos cheias de carvão em um pedaço de pano e analisou os documentos, franzindo a testa. Ele não era um advogado, mas entendia a lei da comunidade. O poder sempre vence, a menos que haja um obstáculo físico. Isso é sujo, Elara. Muito sujo. É uma tática clássica de grandes fazendeiros. Eles esperam que você desista. Eu não vou desistir. Eu não posso, Jonas. Não se trata apenas da terra. É a minha vida, a prova de que sou mais do que pensavam que eu era. Mas eu não consigo encontrar a escritura original. Meu pai era descuidado com papéis.
Jonas pousou os documentos. O calor da forja parecia aquecer a resolução em seu rosto. Não se preocupe, nós vamos encontrar. O que seu pai valorizava mais do que a terra, Elara? O quê? Pense, onde um homem esconderia um tesouro que não quer que a lei, nem mesmo a família, encontre. Não é nos papéis que você procura, é na memória. Elara fechou os olhos, tentando invocar a imagem de seu pai. Ele não confiava em bancos, ele confiava em objetos. O baú dele na sala. Ele costumava sentar-se nele. Era um baú de carvalho, pesado e antigo. Jonas pegou um pé de cabra e um alicate em sua bancada. Vamos lá. Voltaram juntos para a fazenda de Elara. A presença de Jonas trouxe uma sensação de proteção física que a dissipava a solidão. Quando entraram na sala, a poeira dançava nos raios de luz. Elara apontou para o baú antigo, encostado na parede, que seu pai usava como assento e como mesa lateral. Ele nunca o abria na minha frente. Ela sussurrou. Jonas se ajoelhou e examinou a peça. O fecho estava enferrujado, mas ele não tentou arrombá-lo. Ele sentiu a madeira. Não havia segredos ali. Mas ao deslizar a mão pelas laterais, ele percebeu algo estranho. Não está aqui dentro, Elara. Está debaixo dele. Jonas usou a força para afastar o baú pesado. No chão de tábuas de madeira, havia uma tábua que parecia ligeiramente mais nova ou mais solta que as outras, quase imperceptível. Jonas usou o pé de cabra para forçar a tábua para cima. Ela rangeu em protesto, levantando-se e revelando uma pequena cavidade escura. O cheiro de terra e mofo subiu, mas Elara viu o que havia dentro, um tubo de estanho selado com cera. É isso, Jonas. Jonas retirou o tubo e com cuidado removeu a cera. De dentro, ele desenrolou um papel amarelado e fino, a escritura original, carimbada e assinada, com as devidas anotações de desmembramento e transferência de posse para o pai de Elara, datadas de 16 anos atrás, com selo reconhecido em cartório. O alívio foi tão potente que a fez vacilar. Nós conseguimos, Jonas. Jonas olhava para o documento com seriedade. Sim, Elara, encontramos a prova. Mas isso não acabou. Pedro e o pai dele não vão recuar só porque você tem um papel. Eles vão alegar que é falso ou que está fora de validade. Ele tinha razão. A lei era um campo minado quando o oponente pagava para plantar as bombas. O que fazemos agora? Nós vamos usá-lo, Jonas disse, dobrando cuidadosamente o documento e guardando-o no bolso interno de sua camisa, perto do coração. Eles querem que você aceite a oferta amanhã. Nós vamos fazer um jogo diferente. Nós vamos expor a verdade para a vila inteira, onde o poder deles não pode controlar os murmúrios e a vergonha. Jonas explicou seu plano. Eles não podiam confiar no sistema legal. Eles teriam que apelar para a única coisa que o pai de Pedro realmente temia, a opinião pública e, mais importante, a fúria da comunidade de agricultores. Se ele tomasse a terra de Elara por meios corruptos, todos os pequenos fazendeiros seriam os próximos. Elara sentiu um nó de esperança se apertar em seu peito. Era um risco enorme. Se o plano falhasse, eles estariam não apenas sem a terra, mas alvos de uma retaliação cruel. Mas era a única chance de lutar com dignidade, sem recorrer aos truques que a tinham definido no passado. Nós vamos à praça amanhã, disse Jonas. Antes do meio-dia, vamos mostrar o que eles estão tentando fazer. Então, vamos ver quem tem mais poder, o dinheiro deles ou a sua verdade. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lamparina na casa de Elara, eles revisaram os documentos traçando a cronologia da compra e as datas dos impostos pagos. O cheiro de papel velho e tinta se misturava com o medo e a adrenalina. Elara não sentia mais a atração magnética de Jonas, mas sim uma parceria profunda, um respeito forjado sob pressão. Ele era a âncora dela. Ele era a representação da honestidade que ela havia finalmente conquistado. Eu sinto muito por tudo que eu fiz no passado, Jonas. Ela disse de repente, a voz fraca,
quebrando o silêncio concentrado, por ter sido tão superficial, por ter te tratado como... Ele levantou a mão interrompendo-a. Não importa. O passado é um campo que você já arou, Elara. O que importa é a semente que você está plantando agora. E eu estou aqui porque acredito na sua colheita. Aquelas palavras valiam mais que qualquer promessa de amor que ela já havia ouvido. Elas valiam mais do que todas as joias e presentes que ela havia aceitado dos rapazes ricos. Valiam o preço da sua redenção. A manhã seguinte amanheceu com a promessa de um dia quente. Elara se vestiu com as mesmas roupas de trabalho que usava na fazenda. A camisa desbotada e a calça de brim suja de terra. Ela queria que todos a vissem como o que ela era. Uma trabalhadora, uma fazendeira, não a coquete que Pedro tentava humilhar. Ela e Jonas se dirigiram para a praça principal, onde o mercado de hortifruti era realizado todas as manhãs. Eles caminhavam lado a lado. Eles estavam prestes a enfrentar o poder absoluto com apenas um pedaço de papel antigo e a força moral de sua união. O destino da fazenda e, mais importante, a reputação e a dignidade de Elara estavam em jogo. O sino da igreja tocava 10 badaladas quando eles chegaram. A multidão de fazendeiros, esposas e comerciantes estava densa. Todos os olhos se voltaram para Elara e Jonas, que caminhavam até o centro da praça, perto da fonte, onde o sol batia mais forte, expondo a todos. Pedro estava lá. Ele observava de longe, acompanhado por um homem de terno, que Elara supôs ser o advogado contratado por seu pai, e mais 2 capangas musculosos. Pedro estava confiante, esperando que Elara viesse de joelhos com as mãos vazias, pronta para aceitar a migalha que ele lhe oferecia. Ele não esperava que ela trouxesse a luz para as sombras. A batalha final pela terra de Elara e pela sua identidade estava prestes a começar, sob os olhos julgadores de toda a vila. A verdade estava prestes a explodir. Pedro descobriu que essa fazendeira de 18 anos seduzia todos os rapazes da vilarejo até isso acontecer com ela, e o preço cobrado foi além da sua imaginação. Você lembra de um tempo em que a reputação de uma pessoa valia mais que o ouro e o silêncio era uma moeda de troca usada para esmagar os mais fracos? É neste momento, sob o calor implacável do sol do meio-dia, que Elara e Jonas enfrentaram o peso desse julgamento. Enquanto a multidão na praça se apertava, sedenta por drama e justiça, o destino da fazenda do Rio estava sendo decidido por um antigo pedaço de papel. O que aconteceria a seguir reverteria as expectativas de todos e reescreveria a história de uma jovem que a vila julgava conhecer. Antes de continuarmos, deixe seu like. Se você está imerso nesta história, não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo e se inscrever no canal para não perder a próxima narrativa intensa. Pedro avançou, seus olhos azuis faiscando de arrogância. Ele vestia um terno caro, contrastando com as roupas simples de algodão de Elara e Jonas. Ele começou a rir, um som seco e zombeteiro que ecoava na praça. Você realmente veio, Elara? Achei que você teria mais juízo do que montar esse circo. Poupe o tempo de todos e me diga que concorda em desocupar a terra até o final da semana. Pedro gesticulou para o advogado ao seu lado, um homem pálido e de óculos que parecia desconfortável sob o sol. Elara não se encolheu. Ela sentiu a mão firme de Jonas em seu cotovelo, uma âncora discreta. Aquele não era o momento para a coquete, mas para a proprietária. Não, Pedro, eu vim para te informar que a fazenda do Rio nunca foi sua, ela disse, e sua voz, embora baixa, cortou o burburinho da multidão. Pedro bufou. Besteira! Meu pai comprou aquela terra legalmente há 5 anos. Nossos documentos estão em ordem. O advogado de Pedro pigarreou, tentando amenizar a tensão, mas Pedro o ignorou. Elara ergueu o papel. Não estamos falando do documento que seu pai forjou, Pedro. Estamos falando deste aqui. Ela abriu o pergaminho antigo com cuidado, revelando a escrita fina e amarelada pelo tempo. Este é o contrato original.
assinado por meu avô e bisavô, que estabelecia que a terra só poderia ser vendida à família Silveira, a família de Pedro, sob a condição de que o direito de posse fosse mantido por linhagem direta e sem dívidas. O silêncio na praça era tão denso que se podia ouvir o tilintar dos arreios de um cavalo parado na periferia. Pedro gargalhou novamente, mas havia uma nota de nervosismo em sua voz. Um documento velho e ilegível. Você está tentando me fazer rir? Jonas interveio. Sua voz grave e autoritária, acostumada a dar comandos na marcenaria. O que Elara está segurando, Pedro, não é ilegível. É um documento de compromisso registrado em cartório no ano de 1952. Este contrato estipulava que qualquer venda futura só seria válida se o comprador estivesse livre de grandes pendências judiciais ou criminais no momento da aquisição. O sorriso de Pedro desapareceu. Ele ficou pálido. Os fazendeiros murmuravam, alguns pareciam entender a implicação. O pai de Pedro, o Sr. Silveira, havia adquirido a terra de forma questionável. Embora a vila soubesse que ele era um homem de negócios implacável, poucos sabiam que no exato ano da compra ele enfrentava acusações sérias de fraude em um município vizinho, acusações que ele havia subornado para arquivar. Elara apontou para uma seção do pergaminho. Meu avô desconfiou das intenções dele. Essa cláusula que Jonas acabou de mencionar invalida qualquer transação feita enquanto o comprador estivesse sob inquérito judicial. Jonas, você pode ler a data e a condição em voz alta? Jonas, com a seriedade de quem estava fazendo um juramento, leu as linhas meticulosas. A validade da transação do Sr. Silveira estava irrevogavelmente ligada à sua ficha limpa. E Jonas, que havia usado todos os seus contatos na capital para verificar a história de Pedro, sabia a verdade. Ele puxou do bolso um maço de documentos xerocopiados e autenticados. Aqui estão os autos do processo do Sr. Silveira. Eles não foram arquivados, foram congelados. Ele estava de fato sob investigação ativa no momento da compra. Ele comprou a terra ilegalmente. A venda é nula. Jonas ergueu os papéis, mostrando os selos oficiais. A reação de Pedro foi física. Seus punhos se fecharam e ele avançou, a máscara de arrogância rachando para revelar a fúria. Mentira! Você forjou isso! Você não pode fazer isso! Os dois capangas tentaram segurar Pedro, mas ele era movido pela raiva. Elara deu um passo à frente, sua cabeça erguida. Eu posso e eu fiz. A fazenda do Rio retorna a mim, como herdeira legítima. Eu não sou mais a menina que você tentou envergonhar. Eu sou a dona desta terra. O advogado de Pedro, vendo a documentação de Jonas, aproximou-se rapidamente de seu cliente, sussurrando algo com urgência. O semblante de Pedro desmoronou. Ele olhou para a multidão, que agora o encarava com uma mistura de choque e satisfação. A justiça, lenta e trabalhosa, finalmente chegara. Pedro cuspiu no chão, não pela primeira vez naquela manhã, e lançou a Elara um olhar de ódio puro. Isso não acabou, mas ele se retirou. O advogado o puxou e os capangas seguiram. A batalha legal havia terminado em menos de 10 minutos, sob a luz brutal do sol da praça. A verdade havia explodido, e as cinzas eram de Pedro. A praça irrompeu em barulho, não mais de julgamento, mas de apoio e admiração. Os vizinhos vieram abraçar Elara, alguns pedindo perdão por terem acreditado nos boatos. Ela havia resgatado a fazenda e, no processo, resgatado sua própria dignidade. A vitória foi doce, mas exaustiva. Jonas a levou para casa. O cheiro de vitória era o cheiro de suor e papel velho, misturado ao aroma familiar de terra molhada. Nos dias que se seguiram, Elara se isolou na fazenda do Rio. Não foi um isolamento de punição, mas de reconstrução. Ela precisava entender quem ela era sem a pressão do desejo dos outros e sem a necessidade de provar nada. Ela se levantava antes do sol, vestindo as roupas de trabalho que cheiravam a feno e esterco. Ela não procurava mais maquiagem ou vestidos justos. Ela vestia a pele de uma fazendeira.
Ela se concentrou na reconstrução do celeiro e na recuperação da plantação de milho, que havia sido negligenciada sob a gestão de Pedro. Jonas vinha todas as tardes. Ele trazia ferramentas, consertava cercas, e eles trabalhavam lado a lado, em silêncio confortável. O relacionamento deles havia mudado drasticamente. Não havia mais a dança da sedução. Havia respeito, camaradagem e uma profunda admiração mútua. Uma tarde, sentados na varanda, assistindo ao sol se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Elara falou sobre o passado, algo que ela havia evitado. Eu estava com medo de ser invisível. É por isso que eu fazia aquelas coisas, Jonas. Eu queria atenção, poder, mas era um poder vazio. Jonas segurou sua mão, que estava grossa e marcada pelo trabalho braçal. O verdadeiro poder, Elara, é o que você demonstrou na praça. Não o poder de seduzir, mas o poder de possuir a verdade e a si mesma. Você não é invisível, você é a força desta terra. O tempo passou, a fazenda floresceu. Elara não apenas recuperou a terra, ela transformou a narrativa. Os rapazes da vila ainda a olhavam, mas o olhar era diferente. Não era mais o desejo superficial e possessivo, mas o respeito pela mulher capaz e resiliente que ela se tornara. Ela provou que seu valor não estava na sua aparência ou na sua capacidade de flertar, mas na sua determinação e caráter. Ela havia perdido a inocência da juventude, mas ganhou a dignidade da maturidade. Elara e Jonas nunca se casaram apressadamente, mas construíram uma vida juntos, dia após dia, trabalho após trabalho, sob o mesmo céu e o mesmo propósito. Ela aprendeu que a vida não era um jogo de sedução, mas uma jornada de resiliência. A fazenda do Rio não era apenas terra, era o testemunho de que a força de uma mulher reside em quem ela realmente é, e não em quem os outros esperam que ela seja. Se esta história te inspirou a buscar sua própria verdade e a lutar por sua dignidade, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir uma história sobre resiliência e não se esqueça de se inscrever para mais narrativas que mexem com a alma. Até a próxima história.